Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O conteúdo de hoje do nosso vídeo é inédito e é algo muito especial, totalmente diferenciado para você que me acompanha aqui no meu canal. Queridos, vocês estão diante de um amante da história da igreja e um assembleiano nato. E hoje, dia 4 de maio de 2024, eu vim correndo. Vocês me perdoem que eu estou até meio não muito preparado aqui, mas me agilizei o máximo para que ainda hoje eu pudesse gravar esse conteúdo e lançar para vocês aqui no meu canal do YouTube, como amante da história da igreja. E um assembleiano nato e de particularidade madureira, hoje, dia 4 de maio, aconteceu um fato histórico nas Assembleias de Deus. Talvez você já ouviu alguma coisa ou não. Eu venho aqui para esclarecer para você, na história, não é questões polêmicas de ministério, não, nada disso. Na história da igreja, o que aconteceu hoje? Para você que, como eu, é amante da história da igreja, é um assembleiano nato e gosta de conhecer a história da sua igreja como Assembleia de Deus, compartilhe já o máximo de pessoas que você puder. Esse vídeo vai ser bem objetivo, a caráter de conhecimento da história, do fato ocorrido hoje nas Assembleias de Deus, envolvendo a Assembleia de Deus em São Cristóvão, Rio de Janeiro, e a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu trouxe um conteúdo para vocês e eu quero compartilhar com vocês neste momento. Há 100 anos, Gunnar Wingren, com a sua esposa Frida Wingren, organizaram a Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é a primeira igreja, Assembleia de Deus, da região sudeste, a região onde eu moro e aonde você conhece aí como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, essa região sudeste, abrangendo também o estado do Espírito Santo. Então, a história da igreja nos ensina, que nós sabemos, os missionários suecos se instalaram primeiramente na região norte do país, em Belém do Pará, explicitamente. Sendo em Belém do Pará, passando-se o crescimento da Assembleia de Deus na região norte, ela vai ser difundida pelo Brasil. Na região sudeste, os missionários, com mais detalhes, você lerá no livro Diário de um Pioneiro, os missionários especificadamente, que são Gunnar Wingren e Frida Wingren, vêm para a região sudeste e se instalam em São Cristóvão, nas proximidades de São Cristóvão, na região central da capital do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, o ano era 1924. E em 1924, nós temos os dados históricos do Brasil, que a capital, o Distrito Federal, era a capital do Rio de Janeiro. Tendo essa influência, os missionários vêm para essa região, se instalando na região central da capital, antes do Brasil, Rio de Janeiro, e então no bairro de São Cristóvão, ou nas regiões aproximadas ali, começam o trabalho da Assembleia de Deus. Vindo, se instalando aí nessa região próxima a São Cristóvão, e então trazendo isto para o nosso conteúdo de hoje, que é essa unificação, podemos assim dizer, que ocorreu da igreja da Assembleia de Deus em São Cristóvão, com a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, houve então essa unificação, só que, porém, Gunnar Wingren e Frida Wingren vai pastorear e vai instalar a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, através do bairro de São Cristóvão, onde hoje é a Assembleia de Deus em São Cristóvão, ou ADEMAF, antiga ADEMAF, e agora passou-se a filiação para a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Falando da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, nós temos o nosso fundador, pastor Paulo Leivas Macalão. A história da igreja vai nos ensinar que
Paulo Leivas Macalão e outros grandes nomes da Assembleia de Deus, como exemplo, Francisco Pereira do Nascimento, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, José Pimentel de Carvalho e o apóstolo, pastor Túlio Barros, que inclusive foi um dos últimos pastores da Assembleia de Deus em São Cristóvão, passando para o seu filho mais novo, pastor Gessé Maurício. Dentre esses pioneiros da nossa região, que foram formados e foram discípulos e saíram da Assembleia de Deus São Cristóvão, saiu o nosso fundador, Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão, saindo da central, da região central, ele vai com um propósito. Qual que era o propósito de Macalão? Difundir a Assembleia de Deus no subúrbio do Rio de Janeiro, em outras regiões, a qual os missionários ali não conseguiam alcançar. A história explica para nós, nos conta, que Paulo Leivas Macalão teve total liberdade em sair com a igreja, abrir igrejas, abrir frentes de igreja, congregações, algumas igrejas na região do subúrbio do Rio de Janeiro. Aí, então, Paulo Leivas Macalão é direcionado por Deus ao bairro de Madureira. E também, de subsequência, logo em seguida ali, Bangu, que são do Ministério de Madureira, as igrejas mais antigas, mais decanas do nosso ministério, Madureira, e também Bangu, pastoreada hoje pelo pastor Sóstenes, e Madureira, pastoreada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Então essas são as duas igrejas que são as primeiras igrejas, as mais antigas do Ministério de Madureira, diante de uma direção de Deus, através do nosso pastor Paulo Macalão, que abriu essas igrejas, mesmo de subsequência, se desligando a princípio da Assembleia de Deus em São Cristóvão, que ambas vão seguir o seu caminho, mas porém Paulo Macalão, em seus relatos, ele sempre demonstrou o seu carinho, a sua afetividade, o seu respeito e o seu ligamento com a igreja de São Cristóvão. Nunca houve aquela rebelião, aquela divisão, não, nunca houve isso na história. Apenas o missionário pastor Paulo Leivas Macalão, seguindo o seu caminho para que as igrejas pudessem estar em crescimento, a Assembleia de Deus Geral pudesse crescer, e podendo trazer o crescimento, ele vai seguir o seu caminho, então, entre aspas, de uma nomenclatura, de alguma sujeição, se desligando da Assembleia de Deus em São Cristóvão, mas mesmo assim, mantendo a harmonia, mantendo a união, mantendo a comunhão e o seu afeto pela igreja de São Cristóvão. Lembrando da importância da igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, porque não somente os pioneiros da nossa região sudeste saíram desta igreja, mas também nós temos hoje a CPAD, e ela tem a sua origem também na Assembleia de Deus em São Cristóvão. Nós temos também a CAPED, que também tem a sua origem na Assembleia de Deus em São Cristóvão. Mensageiro da Paz, que é um jornal muito reconhecido, principalmente pela Assembleia de Deus Ministério do Belém, e os irmãos filiados à CGADB, também tem a sua origem na Assembleia de Deus em São Cristóvão. Meus irmãos, para nós entendermos então essa unificação, dado da parte histórica, como eu disse a vocês, não vim aqui como esses criadores de conteúdo digital, falando de polêmica, falando enfim, dessa parte aí que eles gostam de falar mal, e falando do nepotismo, e falando das outras coisas da igreja. Não, o meu propósito não é esse. O meu propósito é vir trazer para você aqui dado histórico e a importância histórica do fato que ocorreu hoje, que é a filiação, que foi totalmente reconhecida hoje, oficializada hoje, da Assembleia de Deus em São Cristóvão, se filiando ao Ministério de Madureira. Já dá para você entender a envergadura dessa história. Por que razão? Porque nós temos o fundador do Ministério de Madureira, Paulo Leivas Macalão. Ele saiu da onde? Da Assembleia de Deus São Cristóvão. Então, nós, nação Madureira, saímos da Assembleia de Deus São Cristóvão. E agora, a Assembleia de Deus São Cristóvão está vindo, parece que
a localidade muda, né? A instância mudou, mas a história ela vai voltar, né? Porque nós saímos de lá, de alguém que era servo de Deus lá, né? Membro da Assembleia de Deus São Cristóvão, e abriu o Ministério de Madureira. E agora eles filiam-se a nós e se unem a nós ao Ministério de Madureira, de alguém que foi um filho seu que fundou. Olha a importância histórica. Eu quero trazer mais dados históricos para vocês. A igreja esse ano fez 100 anos, o centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Fez 100 anos a igreja histórica em 1924, como eu já disse a vocês. E esse tempo, então, nesse ano, faz-se 100 anos desta igreja. Porém, dados históricos recentes diz que desde 2004, né, quando o apóstolo, já em memória, Túlio Barros, passou a liderança da igreja ao seu filho, pastor Gessé Maurício, a igreja vem vindo de uma decadência, particularmente, não vou entrar em detalhes aqui, porque ele passou para o filho dele, etc. Não, já disse aos irmãos que o meu propósito aqui é trazer argumentos históricos, né, conteúdo histórico, só para você, crente, principalmente da nossa abençoada, amada nação madureira, possa ter noção do que esse fato é importante e o que aconteceu. A partir de 2004, isso nós temos então, a princípio, 20 anos atrás, a igreja vem caminhando em uma decadência, dia após dia, tempo após tempo, com essa passagem de liderança, né? O pastor Túlio Barros passou a liderança para o seu filho e também, em subsequência, vai se desligar da CGADB, até nesse tempo, ligada na Convenção Geral das Assembleias de Deus. Porém, ele vai passar, né, vai se desligar então da CGADB. Com o desligamento da Assembleia de Deus em São Cristóvão da CGADB, o Mensageiro da Paz não anunciou mais exatamente nada sobre a Assembleia de Deus em São Cristóvão, descartou a Assembleia de Deus em São Cristóvão dos seus relatos. Isso, respeitosamente, a gente vai entender o lado deles, né? Não falando nada aqui de opiniões particulares, apenas como dado histórico. E nesse contexto em que mudou-se a presidência, né? Passou a administração para o seu filho, alguns irmãos ali, a massa dos irmãos ali de São Cristóvão, não concordaram muito bem com a nova administração, abrindo então a Assembleia de Deus em Benfica. Benfica, que é também ali na geografia do Rio de Janeiro, região central. Então eles vão seguir o seu caminho também. Não vou trazer dados aqui porque eu não sei se foi rebelião ou não, o que aconteceu, o que foi. Só sei o dado histórico que então nesse tempo vem aí, como eu disse para vocês, numa decadência, vindo numa decadência, aí as principais igrejas que são abertas com o resultado dessa mudança é a Assembleia de Deus em Benfica, que a maior parte, vamos assim dizer, né, ou uma parte dos irmãos vão se filiar a essa nova igreja que vai abrir, vai ter a sua estrutura, tudo que é a Assembleia de Deus em Benfica. Falando alguns dados históricos também importantes com a relação com a Assembleia de Deus em São Cristóvão, Paulo Leivas Macalão foi secretário da igreja por um tempo e formou a primeira banda musical da igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão. Porque depois, se você olhar com carinho a história do nosso fundador Paulo Leivas Macalão, e também não só para os irmãos da Nação Madureira, mas também os irmãos em geral da CGADB, os assembleianos cantam os hinos da harpa cristã, que tem a maior composição pelo pastor Paulo Leivas Macalão, que, diga-se de passagem, foi um amante da música. E por isso ele vai formar a primeira banda musical da Assembleia de Deus em São Cristóvão. Falando ainda sobre o nosso fundador Paulo Leivas Macalão, há alguns registros de alguns pastores pioneiros que relatam que o nosso fundador, pastor Paulo Leivas Macalão, sempre teve um sonho de abrir um ministério, ter igrejas na região central do Rio de Janeiro, em especificações São Cristóvão. E hoje, 4 de maio, oficialmente, parece que o sonho do nosso fundador e também
grande pioneiro da Assembleia de Deus, pastor Paulo Leivas Bacalhau, se torna em realidade. A Assembleia de Deus Madureira, tendo ali a filiação de uma grande e bonita igreja, que é a Assembleia de Deus em São Cristóvão. Essa história, ela é tão pertinente, relacionada à nação madureira, como também aos nossos co-irmãos da Assembleia de Deus do Belém, também uma respeitosa igreja, amável, considerada igreja, forte, tendo suas raízes no estado de São Paulo. Nós temos um dos nomes muito importantes da Assembleia de Deus do Belém, que é o pastor Cícero Canuto de Lima, que antes de vir para o Belenzinho, né, e fincar as suas raízes na Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, pastor Cícero Canuto de Lima foi pastor também da Assembleia de Deus em São Cristóvão, antes de vir ser direcionado pela diretoria da igreja Assembleia de Deus a vir para Santos. E depois de Santos, que, diga-se de passagem, é a região geográfica da primeira igreja Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Foi no Belenzinho não, viu? A primeira igreja Assembleia de Deus no estado de São Paulo foi em Santos. Tudo começou em Santos. E então o pastor Cícero Canuto de Lima, da Assembleia de Deus em São Cristóvão, vai para Santos, pastoreia a igreja de Santos, e depois aí sim vem para o Belenzinho pastorear, onde hoje é a sede das Assembleias de Deus, Ministério do Belém e também da Confradesp. E enfim, meus irmãos, hoje, nesta data, nós tivemos a então tão esperada filiação e posse e comemoração da filiação, né, da união da Assembleia de Deus de São Cristóvão com a Nação Madureira, ou Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Um evento importantíssimo nesta manhã deste sábado, dia 4 de maio, a qual teve a presença ilustre de toda a liderança do Ministério de Madureira, desde nossos bispos primais, Bispo Manuel Ferreira, Bispo Irene Ferreira, como também nosso presidente executivo, tão honrado Bispo Samuel Ferreira, Bispo Aquila Ferreira, e todo o colegiado de bispos, como o Bispo Abner, Bispo Ides, e todas as lideranças no encerramento da 50ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, da CONAMAD, e também com esse encerramento da posse e afiliação da Assembleia de Deus de São Cristóvão com a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Eu vou compartilhar para vocês aqui alguns relances, né, dessa tão importante cerimônia, que inclusive teve a presença ilustre da família Vingre, que, se não me falha a memória, é a segunda geração, a terceira geração da família Vingre, prestigiando o honroso trabalho ali desse dia de hoje, louvando ao Senhor e deixando também uma palavra. Então é algo que a história ficou marcada, realmente mais um marco histórico, como a Bíblia diz: não remova os limites antigos, não remova os marcos antigos. E eu louvo a Deus pelo nosso ministério trazer essa marca para a história da igreja, principalmente da Assembleia de Deus no Brasil. Que Deus em Cristo lhe abençoe rica e abundantemente. Se você gostou desse conteúdo, se foi para sua edificação, compartilhe ao máximo de pessoas que você puder e nos ajude no engajamento do nosso canal.